Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao painel Os Desafios da Diversidade no Mundo da Lata. Esse é um debate promovido pela Abralatas, já em parceria com a NetZero, que marca o lançamento da edição 2023 do Relatório Setorial Consolidado de Práticas ESG da Latinha no Brasil. Eu sou Elisângela Matos, diretora de sustentabilidade da Ardagh Metal Packaging Brasil e membro do grupo de trabalho da Abralatas, que está na sua segunda edição. Antes de começar, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de 1,75 m, cabelos curtos cacheados, tenho um óculos de borda escura, estou com um batom roxo, que é a cor da minha calça, com uma blusa branca, com alguns recortes em azul, e sou mãe de pet. Eu estou muito animada e com muito orgulho de poder mediar esse painel com mulheres maravilhosas da indústria da latinha de alumínios para falar sobre um tema que é super desafiador, que é a diversidade no nosso negócio, bem como na indústria brasileira. Então, a agenda de diversidade, de equidade e inclusão vem ganhando cada vez mais notoriedade e também ter sido colocada no seu devido lugar, que é nos conselhos de administração, à luz das ODS da ONU, e também é tratado como estratégia como um todo. Então, vamos começar apresentando quem está aqui hoje com a gente. Então, para a gente começar, Patrícia Araújo, que é Head Jurídica, Compliance e Governança da Canpack. Sou a Patrícia Araújo, sou carioca de nascimento, mas moro no Nordeste já desde os anos 80. Sou mãe de 2 adolescentes nesse desafio. Sou advogada, sou executiva e com muito orgulho defendo a pauta da inclusão e da diversidade no ambiente de trabalho, sobretudo no mundo corporativo, ainda mais no ramo da indústria. Eu vou me descrever. Também me considero uma mulher negra, de ascendência negra, tenho cabelos ondulados, cacheados, estou usando uma blusa de gola alta laranja, um par de botas e uma saia preta. Eu sou Maria Elisa, sou mulher de cabelos lisos, castanhos, olhos também castanhos, a minha pele é branca, eu estou vestida com uma camisa de manga longa, o fundo é azul com os detalhes em vermelho e uma calça também bege, tenho 50 anos, gosto muito de cuidar de plantas e caminhar. A Maria Elisa é Head de RH da Stole. Isso. Temos também aqui com a gente a Luciane Parra, que é diretora de Excelência e Operações de Vendas do Brasil da Ecolab. Olá a todos, sou a Luciane Parra, eu ocupo a posição de diretora de Excelência Operacional na Ecolab. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Abralatas. Eu acho que é extremamente gratificante a gente ter essa oportunidade de ter voz, né? E de compartilhar um pouquinho da nossa jornada e da companhia onde eu trabalho e represento, que é a Ecolab, perto de mulheres tão potentes, né? De mulheres assim tão inspiradoras. Então, assim, onde a gente tem se conversado, então a gente sente essa afinidade bastante forte. Então, muito obrigada, meninas. Vou me autodescrever rapidamente. Sou Lucilene Parra, como eu já disse, uma mulher de estatura média, pele branca, cabelos loiros. Estou vestindo uma saia e blusa preta, um sapato vermelho. Eu adoro sapato vermelho. E um batom também de cor escura. E dessa descrição, eu quero aproveitar esse painel de diversidade para fazer uma homenagem a uma pessoa, uma mulher negra muito poderosa que trabalha comigo. Ela falava que as mulheres não podiam usar batom. Então, a avó dela falava assim, você pode usar o que você quiser. Então, esse meu batom hoje mais escuro é também para homenagear a avó dessa minha amiga negra que falava, não, quando você quiser fazer uma coisa muito importante, você coloca um batom escuro. E como esse momento é muito importante para mim hoje, coloquei um batom poderoso também. Obrigada, Lu. Bom, para fechar aqui a nossa mesa, temos também a Patrícia Pires, que é diretora de RH da PPG para a América do Sul. Patrícia, por favor. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com todas vocês. Eu sou diretora de RH da PPG. Minha autodescrição, eu tenho 1,70 m, tenho 51 anos, pele branca, cabelos castanhos,
Estou vestindo uma blusa preta e uma calça preta e sou mãe do Gabriel, que tem 12 anos, um desafio viver esse momento da adolescência, e casada com o Rafael. E também sou mãe de pet, da Shakira. Um prazer. Bom, gente, quero começar então o nosso bate-papo aqui com vocês, né, com mulheres tão maravilhosas e potentes, e também na época da indústria, já usar batom não era muito legal, né, Lu? Eu estar aqui falando com vocês sobre diversidade já é um grande avanço. Mas trazer uma provocação sobre o tema da diversidade, né? Vamos pensar hoje na nossa indústria, né, de latas de alumínio, bem como na indústria, né, do Brasil. Quantas mulheres estão em cargos já de liderança no nosso setor? Vamos pensar, então, quantas pessoas negras ou com orientações diferentes estão hoje na liderança das nossas empresas, bem como das empresas do Brasil? Ou então pessoas com deficiências. Então, como é que a gente está hoje nesse sentido? Falando um pouco de mim, tá? Eu sou uma pessoa, já sou engenheira, tive já uma origem humilde, e foi através da educação que eu pude estar aqui agora com vocês. Então, ao longo dessa minha carreira, eu acho que teve muito esforço, tanto para lutar com esse racismo que tem hoje no nosso país, mas também se posicionar como uma profissional no mercado de trabalho, que é a indústria, que é uma indústria que tem um perfil até mais masculino. Então, eu quero ouvir de vocês, né? Como é que foi a trajetória de vocês para chegar até aqui, nesse dia maravilhoso, né? Já o que vocês fizeram para poder já chegar nessa posição que vocês estão aqui hoje? Já esse processo da diversidade tá rápido, tá lento, tá ok? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, da trajetória de vocês para chegar na posição que vocês estão hoje. Vamos começar aqui então pela Patrícia, aí eu passo depois para Maria Elisa, Lu e Patrícia Pires, por favor. Bom, também venho de uma família de uma origem mais humilde. Também consegui alçar aos degraus que eu subi através da educação, através do exemplo, sobretudo do meu pai e da minha mãe, que também é uma mulher negra. Considero que, vindo do Nordeste, estando no Nordeste, a questão é um pouco mais difícil. O acesso à educação, a questão da violência no Nordeste sempre impactaram. Só um pequeno exemplo, nós precisamos, na empresa onde eu trabalho, que é a Kempec Brasil, nós precisamos contratar pessoas que falam inglês, porque existe muita interação com a matriz polonesa, e até em nível de executivos no Nordeste é um pouco mais difícil. Então, algo que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei foi a dedicação ao estudo do inglês. Aos 18 anos eu me tornei professora de inglês, e depois que deixei a carreira também, o inglês me ajudou bastante no ramo jurídico, a interagir com contratos, com essas demandas das empresas que me contratavam. Sempre foi uma luta, eu sempre fui uma mulher que se colocou, sempre tive uma voz ativa, sempre tive um perfil de liderança, e isso muitas vezes é mal visto. Exato. Pelo homem como uma ameaça, e pela mulher, como se dizia nos anos 80, nos anos 90, eu acho que hoje não mais, que a gente competia umas com as outras. Enfrentei muito isso pelo meu perfil e sobretudo pela minha cor. Moro num estado que é o Ceará, em que o estado se orgulha de ter libertado os escravos mais cedo, mas não havia escravos no Ceará, não havia exploração da mão de obra da cana-de-açúcar, então isso se nota na população. Não existem negros no Ceará, os negros retintos a gente encontra na Bahia, a gente encontra em Pernambuco. Estados, E por conta disso, ao chegar no Ceará, não sendo do Ceará de origem, também enfrentei bastante preconceito. Cheguei a ouvir de colegas de turma, de faculdade, que não queriam não queriam fazer grupos com aquela neguinha metida. Enfim, tudo isso foi suplantado com estudo, com terapia. Muita terapia. A questão do controle emocional também me ajudou bastante. Acho que a gente tem que ter, como mulher, a gente tem que ter um olhar duplicado, talvez até quadruplicado sobre essas questões, sobre saber a nossa hora de se colocar, sobre saber firmar a nossa opinião quando a gente está sendo interrompida, firmar a nossa opinião quando a gente não consegue completar um raciocínio. Então, acho que essa questão da minha personalidade forte, inspirada na minha família de libaneses por parte de pai, também me ajudou a chegar onde eu estou. Respondendo a sua pergunta, acho que, vindo do ramo da indústria, ainda esbarramos em preconceitos e esbarramos também em questões sociais,
Por exemplo, nas fábricas, nas produções fabris, a gente precisa de turnos. Nós precisamos trabalhar em turnos de 12 horas. E muitas vezes as mulheres não conseguem passar 12 horas longe de casa. Trabalhar 12 e folgar. Trabalhar 12, folgar 36, ou trabalhar 3 dias seguidos para folgar 3. Porque nós também temos uma demanda em casa, que a gente precisa dar conta. O fato de termos que trabalhar em turnos, em longas jornadas, também nos afasta das produções industriais, porque temos dupla jornada para cumprir. E muitas vezes dentro do ambiente de fábrica se diz que esse não é um cargo para uma mulher não dá conta disso, quando na verdade a nossa experiência nos mostra o contrário. Né? As mulheres que temos na nossa empresa hoje em cargo de gestão são mulheres que trazem as nossas características próprias. O fato da gente ser aguerrida, a gente é mais dedicada ao trabalho, né? É notório isso nos ambientes de trabalho. Então, acredito que estamos, sim, avançando como devemos avançar, mas ainda há muito a se fazer para inserir mais mulheres, mais negros, mais pessoas de orientações sexuais diversas no ramo da indústria. Ainda há muito a se fazer. Bem, obrigada, Paty, pela sua fala forte. E eu passo agora para a Lu, para ela poder falar para a gente como é que foi essa trajetória dela até aqui, se tá lento, se tá devagar. Se tá indo, se né, tá indo, Elis? se não Se tá indo, se não tá. Bom, estamos aqui tentando discutir o assunto, então já é um avanço. Elis, eu tô aqui com um caderno e eu fiz algumas anotações, alguns insights. E ouvindo a tua história, eu vou jogar o script fora. Falando de trajetória, não foi fácil, mas poderia ter sido pior. Também, uma criança, uma família muito simples, muito humilde. Nunca estudei em colégio de elite, né? Sempre estudei em colégios públicos. Nunca fiz uma universidade de elite. Tive que aprender inglês e espanhol sozinha, desde criança. Mas eu, falando de trajetória, quando eu falo por que poderia ter sido pior? Eu tenho a sorte de ter uma mulher na minha vida que era muito à frente do seu tempo, que é a minha mãe. A minha mãe é órfã de pai, então ela teve que ser uma mulher muito forte desde pequena. E ela sempre me incentivou a ser independente e curiosa. Eu não entendia. Você precisa ser independente e curiosa. E eu vou contar uma história assim, 15 segundos, prometo para vocês, que é muito interessante desse tema. Quando eu tinha 3 anos, eu fugia de casa. Sério? Eu fugia de casa, era um portãozinho baixinho, um murinho, eu pulava e fugia com 3 anos. Primeira vez pulei, meu pai falou, bom, cadeado. Segunda vez, cadeado no portão, pulei o muro. Ele falou, não é possível. A minha filha, pequena Luz, alguma coisa acontece com ela. Minha mãe falou, não. A gente precisa observar o que está acontecendo. E eu acho que foi muito interessante, eu gosto dessa história, porque na terceira vez, quando eu tentei fugir de casa, eu sempre tinha um comportamento muito recorrente. Eu carregava gibis. Meu pai falava, não, a gente precisa ver o porquê que ela foge. Minha mãe falou assim, a gente precisa perguntar, porque ela não está fugindo de algo. Ela está indo em busca de algo. Se a gente perguntar, talvez ela fale pra gente o que está acontecendo. Lu, por que você foge de casa? Eu quero ir pra escola. A Lu olhou pro meu pai e disse, ela está indo em busca de algo. Então, isso me fez crescer com eu falo, quando poderia ter sido pior, e eu falo assim, eu sempre vejo o lado positivo. Sempre, quando eu vejo um obstáculo, eu falo, gente, eu era tão pequenininha. Aquele murão, que pra mim era enorme, né? Pra eles não era, mas pra mim era enorme. Eu pulava. Então, hoje eu trago isso. De toda vez que eu vejo um obstáculo, eu manobro, eu pulo. E hoje eu me sinto nessa... Não é uma obrigação, mas eu me sinto... eu preciso retribuir isso de alguma forma. Então, por isso que nessa minha trajetória até aqui, que eu digo, não foi fácil, eu já fui jovem demais, talvez bonita demais, eu já ouvi isso, já fui não técnica demais, lógico que eu não era técnica, eu estava começando minha carreira com 17 anos. Mas eu nunca me deprimi por causa desse tipo de comentário. Eu falava, não, deixa comigo, só me dá uma chance. Então, eu acho que agora, olhando para cá, parece que é tão rápido falar, tão fácil falar, mas essa trajetória eu acho que é assim, importante, a forma como eu consigo retribuir para a companhia que eu trabalho e para a sociedade um pouquinho disso de mim. E é isso. Eu falo bastante, né? A gente se sente até aqui, dá uma certa emoção, né? De ouvir essas histórias de superação, da importância da família, né? Da importância de dar essa oportunidade, né? Para as pessoas serem quem elas são.
Obrigada, Lu. Vou passar então para Maria Elisa, para ela contar para a gente como é que foi esse processo de trajetória até aqui, Maria Elisa. Bom, como a Lu também já comentou, ela teve a mãe como uma pessoa fundamental nesse processo, eu também tive a minha. Então, perdi meu pai com 2 anos de idade, então isso fez com que a minha mãe exigisse muito, né? Então, me fez uma mulher forte. E eu, quando entrei na Stoli, na minha atual empresa, há 17 anos atrás, não havia mulheres na empresa, então foi já uma grande barreira ser admitida, mas eu me encaixava para a vaga perfeitamente e por isso fui contratada. E entrei no departamento financeiro, mas eu também precisava crescer e não conseguia crescer, e aí eu falei, não, eu tenho que achar meu caminho, e fui atrás de buscar o meu caminho. Então, foi onde eu fui fazer meu MBA em gestão de pessoas e fui buscar e fui me tornar algo diferente, né? Aonde eu pudesse realmente fazer a diferença, né? Então, foi onde que eu consegui chegar onde eu estou hoje, né? Porque eu tive que buscar esses caminhos, né? Tive que abrir, né? Abrir oportunidades. E sou muito feliz, né, com aquilo que eu realizo, porque eu cuido de algo que é humano, né? Então, hoje, ainda tem poucas mulheres, mas está crescendo, né? Hoje são 16% o número de mulheres dentro da empresa, é muito pequeno por um todo. Quando a gente olha para a parte de engenharia, fabricação de máquinas, usinagem, dificilmente a gente encontra mulheres que se interessam por essas áreas, né? Mas isso não impede que a gente já tivemos mulheres trabalhando nessas áreas. E é isso, a mulher tem que encontrar o espaço dela, onde que ela fique bem, onde que ela realmente possa fazer um bom trabalho, porque aí nada segura, nada impede o crescimento dela e ela fazer diferença no ambiente que ela está ou num ambiente maior ainda, né? Então, obrigada, Maria Elisa. Muito bom estar ouvindo falar dessa importância da gente ser nós mesmos e sermos mulheres e sermos fortes, onde que nós queremos estar, não é verdade? Bom, agora para poder fechar essa primeira parte, né, dessa discussão, Patrícia, por favor, fala da sua história, do seu momento até aqui para a gente. Com certeza. Primeiro é interessante ver que ninguém chegou aqui num caminho de flores só, né? Todo mundo teve desafio e como a gente cresce com os desafios, né? E essa é uma reflexão que eu faço muito hoje na educação do meu filho. Que desafios eu estou pondo para ele, que proteção demais eu estou pondo, eu estou ensinando ele a respeitar a mulher, né? A respeitar a diferença, isso faz parte do meu diálogo com ele, que ele tem 12 anos, e esse assunto. E eu tive o privilégio de nascer numa família onde esse tema, a questão da diversidade, é presente desde que eu me entendo por gente. Eu sou a 7ª filha, né? Meu irmão mais velho é casado com uma mulher negra, eu tenho sobrinho com orientação sexual diferente, né, da minha, temos questões políticas e ideológicas completamente diferentes, mas existe o respeito dentro da minha casa, né? Existe o diálogo, a gente se escuta. Então, acho que você crescer num ambiente onde a diversidade está presente e junto com ela vem o respeito, te traz uma visão diferente de como que você vai encarar os desafios. E eu também tive um desafio pequeno, porque a minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, né? A 7ª filha, eu sou gêmea, univiterina, tenho uma irmã igualzinha a mim. Então, nós duas éramos muito pequenas, com 4 anos, e os meus irmãos são mais velhos. Meu irmão mais velho é 18 anos mais velho do que eu. E eles nos ajudaram a encarar os desafios da vida, sem uma mãe, um pai que trabalhava médico em plantão, em empresa, na Petrobras, para poder acolher e ajudar os 7 filhos sem a esposa, né? Então, eu me lembro que desde pequena eu pensava, eu quero ser independente,
eu não quero depender de ninguém. Era um pensamento que eu tinha e que foi me fortalecendo. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, eu sou advogada, com 1 mês de faculdade, o meu irmão falou: você quer fazer um estágio? Esse meu irmão também é advogado. E o meu pai entrou em pânico. Né, ela tem 18 anos, já vai começar a trabalhar, já vai entrar no estágio. E ele falava assim: você tem que chamar o seu chefe de doutor, você tem que criar distanciamento, porque você é uma menina. E os meus irmãos foram, os 4, são 4 homens e 3 mulheres, né? Eles fizeram todo o trabalho de bastidores para convencer o meu pai de deixar eu estagiar. Então, assim, acho que a família, o exemplo dentro de casa, e o meu pai, dentro das restrições dele, assim, ele sempre acolheu todos os irmãos, todos os filhos, todas as escolhas que nós tivemos, e isso me ajudou muito na minha trajetória. E pensando um pouco nas empresas hoje, né, o que eu vejo assim, a PPG, a agenda de diversidade, é uma agenda muito importante, é uma agenda estratégica. A gente também, na questão de gênero, por exemplo, temos um longo caminho, a gente tem 21% de mulheres, e na pandemia, acho que um trabalho que a gente fez na PPG, que foi uma reflexão que a gente trouxe, é assim, a gente vem falando muito de mulheres ao mercado de trabalho, né? Mulheres, vocês podem ser o que vocês quiserem, mas e o chamado dos homens à casa? A família é do homem. O papel de cuidar do filho é do homem, porque senão você acaba sobrecarregando a mulher. Então a gente viu muito isso na pandemia. Tem muitos estudos que mostram que mulheres em cargos sêniors saíram das suas empresas por conta dos 2 turnos que elas tiveram na pandemia. Então, na PPG a gente trouxe muito essa reflexão. Quais são os papais, como vocês estão lidando com a educação dos seus filhos na pandemia? Como vocês estão cozinhando? E aí eles traziam fotos da comida que eles fizeram, porque eu acho que empurrar a mulher ao mercado de trabalho, fortalecer, ela pode ser o que ela quer, é uma parte fundamental, mas o outro lado, né, o nosso parceiro, seja lá o relacionamento que você tenha, como você tem que fazer parte dessa jornada também, né? Então, acho que aí ficou um aprendizado que a gente trabalhou na pandemia. Então, a Patrícia agora já abriu já minha segunda rodada de perguntas para vocês, e também achei bem interessante falar que é o respeito, né? Então, a diversidade, equidade, já a inclusão, para mim, é respeito. Se nós respeitássemos o nosso coleguinha, tá tudo bem, isso já ser inclusivo. Mas falando um pouco da diversidade no pensamento estratégico, né? Então, diversos dados hoje mostram o quanto que uma empresa mais diversa, ela tem melhores resultados financeiros. Até eu trouxe aqui já o dado do IDBR, que é o Instituto de Identidades do Brasil, que mostra que a cada 10% da elevação da diversidade de gênero tem um ganho de cerca de 5% na produtividade e 10% no aumento da diversidade étnico-racial, também cerca de 4%. Então, por exemplo, falando um pouco da Ardá, hoje nós temos em torno de 31% de mulheres em cargos de liderança a partir do nível de supervisão, mas tem um desafio bem importante de trazer mais mulheres para os níveis de operação, da engenharia, de níveis mais técnicos. Tem ainda, acho que, um grande caminho para trazer essas jovens profissionais, mulheres, com tudo isso de ter o ambiente mais propício dentro e fora. Então, eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho como é que está a agenda de diversidade, equidade, inclusão na empresa de vocês, né? Que é um bate-papo aberto para a gente saber, tá legal, não tá legal, quais são os desafios aí na empresa de vocês. Vou começar então com a Maria Elisa, pela contada da Stoli, por favor. Bom, nós estamos começando a olhar para o ESG agora. Esse ano nós iniciamos, então nós ainda não fizemos relatório. Nós temos uma parte social muito forte, mas não com o olhar do ESG, onde a gente olha para métricas e fazemos compromissos. E a diversidade é algo que nós decidimos que nós vamos apenas cuidar do que nós temos hoje, porque
nesse momento que nós estamos iniciando, não seria tão importante eu estabelecer compromisso e métricas, porque talvez eu não conseguisse atingir algo que fosse significativo. Até porque nós temos um turnover abaixo de 2% e isso me limita a colocar métricas para aumentar a minha diversidade. Então, qual foi a nossa decisão? Vamos cuidar da diversidade que nós temos. E como? Então, através de rodas de conversa e principalmente falando do que a Elis já falou, que é o respeito, né? Então, nós temos 2 princípios, nós temos 7 princípios e 2 deles mencionam respeito. Então, respeitar a todos sem distinção, respeitar as diferenças de cada um. Então, através da roda de conversa e falando sobre respeito, olhando para o nosso manual de conduta, aonde tem toda a proteção sobre os direitos humanos e abrir isso para que as pessoas possam conversar como elas querem serem respeitadas, como elas se sentem respeitadas. E isso tem trazido um ambiente mais agradável e um ambiente onde que as pessoas começam a olhar para o outro de uma forma mais humana, de uma forma de inclusão, uma forma muito mais amiga, né? E é muito legal quando a gente coloca o pessoal jovem, né? Os aprendizes, os estagiários, porque eles têm muito a contribuir sobre a diversidade. Então, a gente está aprendendo com eles. Eu sempre falo, quando tem uma roda de conversa e tem aprendiz, vamos aprender com esse jovem, com essa pessoa. E eles têm muito a agregar e muito a contribuir. Então, é dessa forma que a gente está tratando a diversidade hoje dentro da Stoli. Não queremos perder o que nós temos. Obrigada, Maria Elisa. Vou passar para a Patrícia Araújo para ela falar para a gente como é que está esse processo dentro da Kenpec. Bom, a Kenpec já tem um relatório de sustentabilidade que é publicado todos os anos, e é desse relatório que eu vou fornecer alguns dados aqui para vocês. Em termos de mulheres white collars e blue collars, nós estamos entre 15% e 20%, o que é um número relativamente alto. Todavia, no Brasil, esse número é um pouco menor, sobretudo porque nós estamos em 2 lugares com condições sociais um pouco menos favorecidas, no Ceará, no Distrito Industrial, em Maracanaú, e no interior de Goiás, em Itumbiara. Então, esbarramos um pouco na dificuldade de captar talentos dentro dessa questão da diversidade. Temos, como a colega falou, nós temos valores na empresa e como condutora do Código de Conduta da Kenpec, eu gosto sempre de dizer isso, nós temos valores que orientam a tomada das nossas decisões. Os valores de uma empresa não devem ficar pendurados num quadro para serem bonitos, para ser lidos e aplaudidos. Os valores, eles orientam a tomada das decisões da empresa e um deles é o respeito. O outro é a integridade. Nós consideramos que o respeito alude às questões da dignidade humana e a integridade à necessidade do cumprimento da legislação. E aí, vou puxar esse gancho acho que vocês devem ter sabido disso, mas entrou em vigor a legislação que obriga oficialmente que haja equiparação salarial entre mulheres e homens. E dentro dessa legislação, que a gente já começou a cumprir, tem uma obrigação de começar a publicar os números de diversidade dentro da empresa. A cada 6 meses, as empresas são obrigadas a publicar esses números. Eu acho que a gente não consegue gerenciar o que a gente não mede, né? Então, é um bom passo para todas as empresas, e aí já é uma dica para quem está nos assistindo, que leiam a legislação e que cumpram o que está sendo dito ali. Porque a partir desse raio-x que vai ser feito e que necessariamente tem que ser publicado, que a gente vai conseguir saber como de fato estão as nossas empresas com relação à diversidade. Dentro da Kenpec, eu conduzo o Código de Conduta e eu sou um canal de comunicação para o recebimento de denúncias. Então, a gente se orgulha muito disso no Brasil, de receber as denúncias, de tratar as denúncias, mas também de tratar a causa raiz, de entender o que é que tá por trás daquilo. E uma coisa muito bacana que a gente deve analisar sobre vários aspectos, mas o fato de que a maioria das denúncias dentro do Código de Conduta são feitas por mulheres. Então, essa irresignação
também é muito bacana em ser mulher. A gente é mais resignada e a gente contribui mais para essa melhoria, né? Quem está em cargo de gestão muitas vezes não sabe o que está acontecendo ali no chão de fábrica e a gente encara o recebimento dessas denúncias como uma oportunidade de melhoria. Isso é algo que nos ajuda muito a tratar os temas do respeito, incluindo a diversidade dentro da empresa. Então, acho que todas as empresas no Brasil têm muito a melhorar nesse campo, incluindo a Campec Brasil. Nós não somos perfeitos, isso é inclusive dito dentro do nosso código de conduta. Nós não somos uma empresa perfeita, mas temos boa vontade e creio, sinceramente, que estamos dando bons exemplos para isso. Legal. Obrigada, Paty. A gente está aqui numa boa discussão, a gente está quase no nosso final do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo, mas eu quero perguntar esses últimos minutos finais para falar de futuro, né? Para falar do que vem por aí. Então, como é que vocês enxergam essas mudanças da diversidade? O que está faltando, gente, para a gente ter indústria mais diversa? Falta vontade, falta investimento, falta engajamento, falta comunicação? O que falta para que a gente possa ter uma indústria realmente mais diversa e genuinamente igual nesse processo todo? Então, eu vou perguntar para a Lu, para ela falar para a gente desse futuro. Falando um pouquinho de futuro... E o que falta, né? Eu acho que eu vou na tua linha, que é a inspiração. Eu gosto muito quando a gente inspira e se inspira, né? Quando a gente aprende com o outro. A Elisa comentou muito os aprendizes, né? E o nome é aprendiz, mas eu tenho um grupo muito grande de aprendizes no meu time e como a gente aprende com eles. Então, inspirar e se inspirar. Eu acho que eu iria por aí e não esquecendo da coragem. Nunca. Acho que a gente já fez uma longa caminhada, né? Se a gente parar para pensar de 10 anos atrás para cá, quanto esse tema entrou na nossa agenda estratégica, quanto as empresas de fato têm medido, têm evoluído, mas eu acho que ainda falta principalmente o tema de cultura, né? A gente colocar isso como parte do nosso DNA, né? Então, por exemplo, a PPG vem investindo muito em temas como vieses inconscientes. Por quê? Porque muitas vezes o preconceito existe e a gente nem se dá conta de que ele existe. Então, trabalhar um mindset, os vieses inconscientes, para que a diversidade faça parte da cultura, que a gente não precise mais de um relatório mostrando, olha, evoluímos tanto, mas ainda falta tanto. Como outros temas, né, de segurança da informação, segurança operacional, segurança no ambiente de trabalho, a gente hoje já faz parte, né? Todo mundo usa cinto de segurança, lembra antigamente? Entra no carro, bota o cinto. Hoje, assim, é tão automático que a gente nem pensa mais nisso. Então, para a gente chegar lá, eu acredito que a melhor forma é fazer parte do DNA. E isso leva tempo, né? Para você mudar uma cultura, você tem que falar 7 vezes a mesma coisa de 7 maneiras diferentes. Preparar desde as nossas crianças, né? Como eu falei do meu desafio, esse é um assunto que está presente na minha casa. Como é que a gente educa as nossas crianças? Como é que a gente traz esse respeito em todos os níveis, né? Da escola, das universidades, para que quando chegue nas empresas, isso seja tão simples quanto respirar, né? Vamos dizer assim. É o poder do hábito, né, Paty? Só te complementar, acho que é o poder do hábito. A Ecolab, ela tem... A nossa CEO é uma mulher e ela é muito atuante nessa agenda. E ela fala, tudo que a gente foca, a gente atinge, a gente consegue. A gente fala que a diversidade e a equidade inclusiva é uma jornada, mas a gente tem que tornar dela um hábito. É todo dia, como você falou, do cinto de segurança. É a gente respirar, quebrar esses vieses. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, tornar disso, fazer desse um hábito. Eu queria até complementar nessa fala, é ter coragem. Para nós e para todas as pessoas que tomam decisão para seguir em frente nessa agenda, realmente fazer a transformação que a indústria precisa para ter um ambiente, sem dúvida, mais diverso. É muita coragem estar no DNA para mudar essa cultura que está ali enraizada dessa visão, né? E o exemplo começa dentro das organizações da alta liderança, né? Então, quando eu vejo na PPG o investimento que a gente tem nesse tema, vai desde o nosso CEO, né, que
tem esta agenda, esta não é uma agenda da área de RH, esta é uma agenda da liderança sênior. A gente tem metas bastante ambiciosas, então a gente tem metas de profissionais femininas, a gente, até 2025, ter entre 35% e 36% da nossa força de trabalho feminina. Hoje nós temos 31%. Na PPG a gente tem 8 grupos de afinidades de diversidade. Então tem de gênero, tem de LGBTQI+, tem de pretos, tem de latinos. E, olha, curioso, Legal, né? Por uma empresa americana, como é que eu incluo latinos asiáticos, né? Temos de veteranos de guerra. Então, é uma agenda de negócio, não é uma agenda de recursos humanos, né? Então, o exemplo vem e as métricas vão nos ajudar a chegar lá, até que isso passe a fazer parte, de fato, da cultura, não só da PPG, né? Mas de todos nós, de todas as nossas empresas, de todos os segmentos. Pessoal, nosso tempo chegou ao fim. Eu estou aqui assim querendo fazer muito mais perguntas para vocês, mas eu queria agradecer a presença de vocês aqui nesse momento de bate-papo. Acho que temos que ter mais bate-papos desse jeito, com mulheres tão inspiradoras que lideram nas suas empresas agendas tão importantes e tratar a diversidade, né, como estratégia de negócio. Então, que a gente possa ocupar mais e mais espaços na nossa indústria, no nosso país, no mundo, por que não, trazendo mais diversidade, né, para esse planeta todo, que é um planeta também diverso, né? Então, eu gostaria de pedir para vocês uma mensagem final, curtinha, para vocês desse momento aqui com a gente. Então, eu começo com a Patrícia, por favor. Uma mensagem não vamos desistir, nós mulheres, né? E vamos ser exemplo. Eu acho que o maior legado que a gente pode ter, nós somos mulheres em posições sêniores da nossa empresa, né, que influenciam, né, tantos jovens que estão chegando, tantas outras pessoas. Então, assim, vamos ser exemplo para que a gente consiga encurtar caminho de outras, né, que possam chegar. Sororidade, né? É isso. Obrigada, Lu. Maria Elisa, e você? Precisamos ter coragem. E quando existe uma boa intenção, faça sempre, porque vai dar certo. E somos humanos, somos mulheres, mas somos humanas, né? Então vamos errar e vamos acertar, mas desistir nunca. Obrigada, Elisa. E por fim, Paty. Eu acho que se eu pudesse mandar uma mensagem, eu mandaria uma mensagem para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho agora. Acho que sejam corajosas, sejam resignadas, estudem, se preparem. Não se contentem com pouco, tragam com vocês a novidade, tragam com vocês tudo isso que essa nova geração tem melhor do que nós, são mais abertos, são mais flexíveis, e acho que o meu recado vai para essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, que não aceitem pouco, que se reúnam, que tenham sororidade, que se entendam, porque não teria chegado onde eu cheguei sem a ajuda de muitas mulheres, sem o exemplo e a inspiração que eu tive em muitas mulheres. Então, meninas, se inspirem umas nas outras, se ajudem, não se calem e sejam muito, muito boas. Isso aí. Muito bom. Gente, agradeço a vocês que nos assistem e acessarem o site da Abralatas, que é abralatas.org.br, e também as redes sociais para maiores informações. Não deixe de ver o relatório setorial de 2023, que também falamos de diversidade lá. Então, um abraço a todas, super obrigada e até a próxima. Muito bom, gente. Bem, encerramos aqui, depois de 3 painéis realmente muito esclarecedores, com muito conteúdo, muita mensagem para ficar pensando, para refletir como que nós, seres humanos, podemos melhorar. Queria agradecer a todos vocês pela participação, por nos assistirem. E, por favor, não deixem de acessar o nosso site ou as nossas mídias sociais, abralatas.org.br. Muito obrigado e até o ano que vem.